Pronto, a transmissão foi iniciada. Deixa eu atualizar aqui. Iniciamos a transmissão. Bem, boa tarde, já estamos ao vivo. Hoje, continuando esse projeto do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da UF, com a professora Maria Alice, a gente está fazendo algumas lives durante agora o período de pandemia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a nova face do populismo e do clientelismo no Brasil. Professor, eu só vou te pedir um favor, o senhor pode mutar o seu microfone? É aqui embaixo. Tá vendo? Não, na tela. Você vê na tela aí? Embaixo está assim, mute, stop cam mic, tá vendo? Uhum. Embaixo tem um microfonezinho e está escrito mute. Aí, enquanto a gente estiver falando, o senhor dá uma mutada no seu microfone, por favor. Tá? Isso, beleza. Então a gente está aqui. Vamos falar hoje sobre a nova face do clientelismo, do populismo no Brasil. É de suma importância a gente discutir isso, porque a gente vem de políticas populistas e clientelistas. Isso a gente tem esse histórico no Brasil desde a era Vargas. A gente passou por Juscelino, por Jânio Quadros, enfim, vários líderes populistas e que se utilizavam também do clientelismo. E agora, agora a gente começa falando de hoje em dia como que a gente vive isso. Professor Wellington Trota, eu vou pedir que o senhor se apresente, professor de Direito. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, pode ligar seu microfone e agora se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Primeiramente, Felipe, eu gostaria de agradecer a você pelo convite e também a professora Maria Alice Costa por ter me convidado, dado a oportunidade de expor o meu pensamento, as minhas ideias sobre o tema que é as novas faces do populismo e do clientelismo. Quero agradecer ao programa de pós-graduação em Sociologia e Direito e ter a honra de estar falando com você fazendo essa pós-graduação, esse mestrado, e você tendo sido meu aluno um tempo atrás no curso de Direito. Isso me dá uma gratificação muito grande. Agora, o meu nome é Wellington Trota e eu tenho graduação em Direito e Filosofia, como eu também tenho doutorado em Direito e Filosofia. E eu venho me especializando em teorias políticas, teorias dentro da filosofia jurídica e da filosofia política. E tenho mestrado em ciência política. Fiz graduação em Direito na antiga Gama Filho, fiz graduação em Filosofia na UERJ, mestrado em Ciência Política na UFRJ, doutorado em Filosofia e pós-doutorado em Filosofia, também na UFRJ. Acho que tá bom, né? Tá bom isso. E eu só queria fazer uma retificação, Felipe. Você me deu uma cancha me chamando de filósofo, mas, por favor, eu não sou filósofo, tá? Eu sou apenas um professor de filosofia, tá bom, Felipe? Porque senão depois tem aquelas chuvas de críticas. Porque filósofo é o cara que montou construto teórico, e esse não é meu caso. Verdade, verdade. Eu não sei se eu estou ainda com um som, se meu som tá bom para vocês. Tá perfeito. Luciano Regis, nosso convidado também.
Vou pedir também que você se apresente aqui para a gente iniciar esse nosso bate-papo, por favor. E só um adendozinho. Vou pedir o seguinte: quando um de nós estiver falando, os outros deixarem o microfone no mudo, tá bem? Que aí não há interferência. Mas, Luciano, passo a bola para você, se apresenta aí para a gente, por favor. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, professor Trota. Eu sou Luciano Regis, sou formado em Direito. Fiquei um tempo naquela fase lá, após provação de ordem, pensando se fazia ou não inscrição na OAB, e decidi fazer logo no momento da pandemia. Então, estou aguardando a carteira de ordem. Sou pós-graduando em Direito Eleitoral, em Direito Processual Penal, em Direito Penal também. E uma história de militância política que vem desde a juventude, né? Participei da Juventude Popular Socialista, que é a juventude do PPS, e tem muito a ver com o nosso tema sobre a mudança, né? Da concepção política aí, que vem do Partido Comunista, que tinha uma visão, hoje tem outra, né? E fui assessor parlamentar, hoje, atualmente, eu trabalho com comunicação e marketing político, né? Presto assessoria para alguns políticos, e tem uma posição bem crítica quanto à forma que as coisas estão tomando aí. Então, é basicamente isso. E assim, é muito ruim fazer uma apresentação, uma auto-apresentação depois do Trota, né? Você fica até com vergonha de falar. Verdade, concordo plenamente com isso. Mas uma gafe minha também, eu acabei não me apresentando. Eu sou Felipe Amorim, para todos que estão participando dessa live. Eu sou Felipe Amorim, eu sou advogado, já milito na área há algum tempo. Sou especialista pela IBMEC em Direito Processual Civil. Agora eu estou fazendo, junto com o mestrado, uma pós-graduação em Política e Sociedade e também sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação de Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Como já passado, isso aqui a gente está fazendo um projeto com a professora Maria Alice, minha orientadora de mestrado, e nós estamos debatendo o tema dos nossos projetos de pesquisa. E, no meu caso, eu estou pesquisando sobre as políticas assistencialistas utilizadas por governos e governantes para manipulação de massas e para se promover no poder e entrar no poder. Bem, é de suma importância e bem interessante a gente começar falando do que se chama de gramáticas políticas brasileiras. E uma das gramáticas, são 4 que os teóricos eles elencam como gramáticas políticas brasileiras, e uma delas é o próprio clientelismo. Teremos aqui 2 temas, né? Clientelismo e populismo. Só que vamos começar falando um pouquinho do clientelismo. Eu vou dar uns 5 minutinhos para cada um, uns 7 minutinhos para cada um, para vocês exporem o pensamento de vocês sobre o que seria e como é a atuação, independente de partido político. Aqui a gente não tá falando lado A, lado B. Aqui é a análise da ciência política brasileira, da sociedade brasileira. E eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês veem na história brasileira e agora, nesse novo rumo que a história brasileira está levando, sobre o clientelismo e o populismo no Brasil. Como que a gente faz, como que isso acontece hoje em dia, se acontece, se existe o populismo na extrema-direita, se o atual governo, o que vocês acham, se ele pode ser considerado populista, se não, se a gente vem realmente de governos populistas. Então fala um pouquinho aí, vamos começar com quem? Aqui, seguindo de mim, na minha tela está o Trota. Se for o Trota e depois o Luciano, vocês decidem. Luciano? Tá, o Trota pediu para o Luciano começar. Pode começar, Luciano? Posso. Então, falo sobre o populismo, né? Eu acho que assim, a sociedade no todo carece de uma formação teórica sólida, e aí você coloca muita coisa como populismo que não é, né, na essência. A gente está numa era do new, né, tudo novo, um novo populismo, um novo clientelismo, mas hoje, no Brasil, ele se distancia do que foi antigamente.
né? Antes, quando nós falávamos de populismo, você pensava num Estado forte. Hoje nós temos um presidente que bate continência para a bandeira americana. Então, assim, esse conceito do novo ele é muito complicado, né? Falta palavras para definir o atual momento. E a crítica que eu vinha fazendo quanto à formação é que, por exemplo, você pega uma política social que, por mais que caiba a crítica, e a crítica faz parte do processo político, a sociedade, no caso, joga isso como um populismo. Eu vou dar um exemplo, assim, cotas raciais. Muita gente fala que isso é populismo, né, e não entende que isso é uma política pública, que vem na perspectiva de uma reparação. Aí o Trota, como tem uma linha um pouco marxista, ele vai bater na tecla de que não, dessa forma você não está enfrentando o real problema, né? Você precisaria avançar. Mas aí eu venho numa linha de pensamento que ou você partilhar para uma revolução daquela tradicional, coisa que eu não vejo possibilidade no século XXI, ou você vem de pequenas reformas e de pequenos ganhos, né, de pequenos avanços. E aí é importante a gente fazer essa diferença, né, do que é política pública e do que é populismo. O populismo é aquela ação imediata, né, que traz o benefício ali imediato para um grupo de pessoas para que mantenham o poder. O que nós temos hoje no Brasil, há alguns elementos de populismo, que é, por exemplo, você criar um inimigo interno, né, que é o nós contra eles, né? Muitos até acusam os governos anteriores, os governos dito de esquerda, como seu criador disso, mas era em uma outra perspectiva, né? Hoje, analisando o momento, e da direita no Brasil e no mundo, eu acho que o grande exemplo aí é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que eles pregam o tempo todo a presença de um inimigo, né? Ou um inimigo interno ou um inimigo externo, mas eles precisam o tempo todo estar duelando. Quando fala em populismo, você imagina o benefício imediato para alguém, e eu não consigo visualizar esse benefício, porque você vai vendo só, atualmente, né? Você vai vendo só governos que vêm na retirada de direito, que prejudicam o trabalhador, prejudicam o pobre. Getúlio Vargas poderia ser considerado na ciência política como um dos grandes populistas da nossa história. E olha o que Vargas fez no Brasil, tendo controvérsias ou não, a gente discutindo alguns pontos ou não, mas vou dar só um exemplo, assim, a consolidação das leis trabalhistas. Por mais que tenha sido uma luta do Partido Comunista, né, e naquele momento ele não tinha um outro caminho, mas você vislumbrava um benefício para o povo, né? Hoje é só um discurso de ódio, de revolta, né? Você vê o Estado se misturando muito com a religião. Eu estava fazendo uma análise aí, quantos ministros evangélicos nós temos, né? Em um Estado democrático que não é teocrático, e para ser democrático ele não tem como ser teocrático, né? Não tem como ter uma religião oficial, é impensável você ter tantos pastores, não é nem só o fato de ter evangélicos, né? Você tem a ministra dos Direitos Humanos, que é pastora, você tem um advogado geral da União, que é evangélico, né? Você tem agora o ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano. E eu não faço isso como um ataque à religião, até porque eu não vejo um problema em si de pessoas religiosas e líderes religiosos participarem do governo, mas é o conjunto de ações, né? O conjunto de pensamento. Então, assim, é um populismo que a gente tem hoje muito do barato no Brasil, é um populismo que não entrega nada para o povo. Na verdade, ele só retira direitos, né, e vem um discurso de ódio contra as minorias, prega um burrismo, né, que é um termo que o professor Lênin Streck usa muito, que é anti a ciência. Né? Para muitos, isso que a gente está fazendo aqui é uma perca de tempo, porque o WhatsApp é mais confiável do que qualquer debate teórico, do que qualquer formulação, né? E você vê que eu acho que é muito interessante, assim, no mesmo tempo que eles refutam a ciência, eles enchem um currículo com informações falsas, né? É um momento bem estranho, né, cara? A gente pode falar que é um populismo, é um populismo porque a gente está definindo dessa forma, mas ele foge muito do que foi o populismo lá atrás, né? Que não era algo bom, porque violava a democracia, viola o interesse do voto, o voto livre, né? A participação das pessoas, a manifestação do pensamento, mas hoje a gente consegue ter algo muito pior do que era, porque não há uma contrapartida para o povo. Então, assim, inicialmente, sobre se neopopulismo, é isso que eu gostaria de falar. Perfeito, perfeito.
Agora, passo a palavra para o professor Wellington Trota, para falar um pouquinho também sobre o que o senhor vê, a sua concepção sobre o populismo, sobre o clientelismo, a nova fase que ele vem se demonstrando no nosso país. E, Luciano, só lembrando, quando puder dar um mutezinho aí no microfone, ele fica embaixo da tela. Fica ali, um microfonezinho, um stopcam, dá um mute ali para a gente não ter qualquer suposta interferência na fala. Professor, Tá, fala toda sua. Bem, eu gostaria primeiro de dizer para o Luciano que eu sou a favor das cotas. Eu me lembro que eu era do Centro Acadêmico de Filosofia, lá na UERJ, por volta de 96, 97, e eu sempre fui a favor, e a UERJ, se eu não me engano, ela foi a primeira universidade a ter cotas no governo Garotinho, que essa era a linha de pensamento do Garotinho quando ele era do PDT, por influência do movimento negro pedetista, que tem como matriz o pensamento do Abdias do Nascimento, que é um sociólogo de mão cheia que sempre fez parte do movimento negro no Brasil. E foi senador da República, porque ele foi suplente do Saturnino Braga, porque o Saturnino Braga foi eleito um mandato de 83 a 88, por exemplo, a 90, 83 a 90, e ele assume em 95, quando o Saturnino Braga é eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer essa ressalva ao Felipe e Luciano, porque eu venho da tradição da juventude socialista do PDT e eu sou influenciado pelo pensamento do Abdias do Nascimento. E eu sou a favor das cotas como elemento de afirmação e como reparo e com o seguinte e com a seguinte perspectiva. Todos sabem que eu prefiro o termo preto ao termo negro, tá certo? E eu entendo o seguinte, que eu tenho uma garotada que está saindo do ensino médio, uma garotada preta, e ela não tem as mesmas chances que um mestiço claro e um branco. E qual é a chance que ela tem? Pelas cotas. Mas eu também sempre lutei pela ideia de que a catapulta dos pretos dentro desse sistema que nós estamos é a educação básica, a educação o ensino fundamental e o ensino médio. Esses dois que são as verdadeiras vias de libertação dos pretos e mestiços. E nós três aqui somos, né, pretos e mestiços. Agora, eu vou fazer sempre o papel daquele cara que está dentro da filosofia, ou seja, o exame crítico acerca do populismo. Eu entendo que o populismo é um termo muito vago, em que a esquerda, de um lado, marxista, e a direita, que é liberal, colocam todo mundo que são diferentes deles. Porque o termo populismo ele surge aproximadamente nas décadas de final de 50, 60 e 70 na Rússia, porque nós sabemos que a servidão na Rússia foi abolida por volta de 1865 a 1867. Então, havia um movimento na inteligência russa de que deveria se criar um movimento para que esse movimento pudesse revalorizar a Rússia. E para revalorizar a Rússia, esses intelectuais, como poetas, escritores, filósofos, eles vão buscar a alma na Rússia nos camponeses. E eles criam um movimento chamado Ir ao Povo. Esse movimento de Ir ao Povo, esses foram chamados de populistas. E a história russa tem como populista um dos maiores marxistas, que foi o Plekhanov. E o próprio Lenin, ele flertou com os populistas.
ele só não entra no movimento populista porque o movimento populista, que o Lenin nasce em 1870, quando ele é mais ou menos rapaz, em 1890, o irmão dele tinha sido executado em 1895, 1885, uma coisa assim. E ele observa que esse movimento populista, terrorista, não levará as lutas da classe operária a lugar nenhum. E o Lenin, no processo da sua evolução teórica, ele se coloca contra os populistas. O primeiro livro que ele escreve para se colocar contra aos populistas é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. E outro livro que ele escreve também de confronto com os populistas é Quem são os verdadeiros amigos do povo. Por quê? Porque os populistas, eles são os primeiros a traduzirem o Capital para o russo. Eles traduzem o Capital de Marx para o russo na seguinte perspectiva. O Marx, segundo eles, fez uma análise profunda e devastadora do modo de produção capitalista. E como eles são populistas, como eles se identificam com o povo, eles entendem que a passagem da servidão para o capitalismo não é uma passagem correta. A passagem correta é da servidão para o socialismo. E o Lenin, como bom marxista, diz, não, essa passagem não pode ser direta do feudalismo para o socialismo. Tem que passar pela revolução capitalista. Porque o Lenin, como bom marxista, acredita que a classe revolucionária é a classe operária. Por que a classe operária é revolucionária? Porque é ela que vai fazer um antagonismo ao modo de produção capitalista e por um detalhe também muito importante. A classe operária ela é mais intelectualmente formada do que os camponeses. Por quê? Porque a classe operária ela tem que trabalhar junto às máquinas. E, ao trabalhar junto às máquinas, ela tem que saber ler e escrever e tem que ter uma formação intelectual superior ao dos camponeses na Rússia até então, porque a Rússia até então trabalha com a servidão, e a servidão, como o escravismo no Brasil, significa que o campo não é industrializado e trabalha com mão de obra em larga escala. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o termo populista, no seu início, ele é um termo positivo. Ele vai sendo construído negativamente por Lenin, porque Lenin diz, olha, os populistas, nós podemos andar com eles até um determinado momento. Agora, no segundo momento, não é possível, porque eles defendem uma coisa que é impossível. Qual é? A passagem do feudalismo para o socialismo, quando, na verdade, tem que ter aquele interregno que é o capitalismo, porque o capitalismo vai trazer uma série de desenvolvimento do ponto de vista do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento tecnológico, e mostrará também a democracia burguesa, que ela é importante. Porque se nós... Por que nós falamos que o período 1964 a 1985 no Brasil é um período ditatorial? Porque esse período, de uma certa forma, ele obstrui as liberdades. E, ao obstruir as liberdades, obstrui a liberdade de expressar ponto de vista. Então, o Lenin está dentro dessa perspectiva que o Luciano acabou de nos dizer, que é preciso trabalhar com aquela ideia de reformas e, ao mesmo tempo, aquela ideia de que as reformas preparam para a revolução. Não sei se eu paro por aqui ou continuo mais um pouco. Pronto, meu microfone. Não, se o senhor quiser continuar, o senhor pode continuar, ainda tem um tempo. Então, deixa eu ter mais 2 ou 3. Quando eu estiver chegando no final, o Felipe, me dá um toque assim, porque eu me perco no horário, entendeu? Então, por exemplo, o que significa o populismo hoje? O populismo, hoje não, como sempre,
O populismo significa tudo aquilo que não se encaixa na democracia liberal e tudo aquilo que não se encaixa no pensamento marxista. Então, tudo ali fica populismo. É como se o populismo fosse uma nuvem que abrigasse todo mundo. E tem um autor que talvez seja um dos mais deletérios ao pensamento de Vargas, que é justamente o Ottaviani, que é o colapso do populismo no Brasil, e um livro que eu acabei de ler também, que é O Populismo do Belfort. Esses dois autores, eles destroem o pensamento varguista. Porque se você quiser classificar o pensamento político, econômico de Vargas, não é pelo populismo, mas sim pelo trabalhismo. Porque o trabalhismo não é uma visão nem liberal e muito menos marxista, mas é uma, vamos dizer assim, uma via para o socialismo que Pasqualini, Vargas, Brizola, Jango e Smith, Darcy Ribeiro, agora os nomes eu venho me esquecendo, mas tem um outro também que ele é muito importante, que é o... Ele foi professor de Economia e de Relações Internacionais da UF, Teotônio dos Santos. Então, Teotônio dos Santos também é um socialista, um marxista com que flerta um pouco com o pensamento trabalhista. Então, eu acho incorreto chamar Vargas de populista. Por quê? Porque o populista, de um modo geral, esse populista antigo, ele não é feito muito a uma estruturação do Estado. E se nós pegarmos os governos Vargas, que foi de 1930 a 1945, de 1951 a 1954, nós observaremos uma grande legislação do ponto de vista econômico, do ponto de vista de todos os caminhos da sociedade. Vocês que são formados em direito sabem que o Vargas, vamos falar Vargas como período, não que ele tenha sido o autor. Vargas, ele é o reformulador do Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. O Vargas é reformulador da lei de... O Vargas é o criador do Código Eleitoral, é ele que institui a justiça eleitoral para acabar com o voto de bico de pena, para acabar com aquele voto de cabresto que foi da República de 1891 até 1930. Então, se nós fizermos um estudo sobre a produção legiferante ou a produção de leis no período Vargas, nós observaremos que o Vargas ele é o fundador do Estado Nacional Brasileiro. E é muito pouco atribuir ao Vargas vamos dizer assim, a produção da CLT. A CLT é uma das leis que Vargas cria ao longo de 15 anos, quer de regime revolucionário, quer de regime democrático, ou quer de regime discricionário ou ditatorial com o Estado Novo. Então, eu não colocaria Vargas como um populista, embora o grande professor Carlos Lessa, que acabou de falecer, ele se coloca como um populista, porque ele se coloca como um varguista. Até porque eu depois, no nosso debate, eu vou colocar aqui eu vou colocar para nós um pensador argentino que defende o populismo como um construto teórico a organizar vamos dizer assim, a resistência popular na América Latina. Pois é, mas, Trota, então, puxando já o gancho, vou continuar agora numa pergunta já direcionada para você, porque vou puxar no gancho do que você falou, e também só dando um alô novamente para o pessoal que está assistindo a gente na live, vocês podem deixar suas perguntas aqui nas mensagens, eu tenho acesso, eu vou assim
vocês deixarem, quem tiver as dúvidas, colocar suas perguntas, a gente vai ler as perguntas para os entrevistados e eles vão debater com a gente. O microfone tá... Tá picotando, Felipe, tá picotando o som, tá? Hoje a minha internet está com uma conexão horrível. Mas enfim, continuando já uma pergunta para o senhor, Trota. Então, Vargas, ele acabou, como o senhor mesmo falou, ele acabou dando pontapé inicial no Estado Nacional Brasileiro. O nacionalismo, pelo estudo da ciência política, ele é uma das características de um governo populista. Então, o que afastaria Vargas do populismo? Essa questão dele pensar, como o senhor falou, da questão trabalhista. Porque, veja bem, quando ele se utiliza disso, dessa aproximação com relação às legislações brasileiras, ele não está fazendo um trabalho voltado para o povo para se manter em evidência. Não seria isso? Isso não aproximaria de uma política. Posso? Ô, Felipe, todo mundo. Essa é a lição do Maquiavel lá no Príncipe, né? Todo político que se preza, ele almeja o poder. E todo político que se preza, ele tem que permanecer no poder. Preste bem atenção. Por que nos Estados Unidos, depois do Delano Roosevelt, é proibido ter mais de uma reeleição? Porque o Roosevelt ficou presidente dos Estados Unidos da América de 33 até 45. Se ele não morre em 45, ele é reeleito mais uma vez. Correto? Ele iria para uma eleição e mais 4 reeleições. Por quê? Porque Roosevelt era o político que encarnava a ideia de líder. E preste bem atenção. E o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ele era uma pessoa que tinha poliomielite. E ele fazia uso da cadeira de rodas. Então você veja o gigantismo desse indivíduo. Então, eu entendo o seguinte, eu não sei se eu serei vulgar, o Luciano que me corrija aí. O pensamento liberal e o pensamento marxista, eles não conseguiram emplacar lideranças fortes. E ao não terem e ao não emplacarem lideranças fortes, quando eles encontram lideranças como Lacerda, Brizola, Jango, Juscelino, Vargas, isso tudo é populista. Quando, na verdade, esses indivíduos são pensadores, aliás, são políticos que estão em campos de pensamentos diferentes, ou, para usar o termo melhor, estão em campi, já que estamos falando de unidade de pensamento, estão em campi diferentes de pensamento. Entendeu? Então, a crítica que o liberalismo brasileiro tem a esses políticos, como Brizola e Vargas, por exemplo, e Jango, é que eles são populistas. Por que eles são populistas? Porque eles têm um profundo desprezo pelo parlamento. E o parlamento no Brasil, ao contrário do que o Marx pensa, porque se você pegar os textos de Marx, ele tem um certo respeito ao pensamento, a um certo respeito ao poder legislativo. Isso você encontra na crítica a crítica à filosofia do direito de Hegel, de 1843, que é um texto que ele escreve para ele mesmo, que é um manuscrito, e depois ao Capital. Ele deixa bem claro que o poder legislativo tem um papel importante e social a desempenhar. Agora, quando você olha para a história do pensamento político brasileiro e para a história das instituições brasileiras, você observa que o parlamento é extremamente conservador diante do executivo. E vou ser mais ainda cáustico. Se nós fizermos uma comparação entre o pensamento liberal e o pensamento conservador, pasmem, o pensamento liberal é muito mais retrógrado do que o pensamento conservador.
Porque agora acabei de escrever um trabalho grande sobre Rui Barbosa, e o Rui Barbosa, ele apoiava, né, não sei se vocês sabem disso, a nossa primeira Constituição não é a Constituição Republicana de 1891, é a Constituição Republicana Provisória de 1890, que foi elaborada por ele. Entendeu? Porque é meio longo, mas o governo Deodoro constituiu uma comissão, essa comissão elaborou um projeto de Constituição, depois esse projeto foi submetido ao governo Deodoro, que todos os ministros apresentaram seus pontos de vista e que o Rui Barbosa alinhavou e mandou para a Assembleia Nacional Constituinte, e ela foi como um projeto, mas antes de ir como projeto, foi uma Constituição provisória que teve vigência no Brasil de junho de 1890 até abril de 1891. E nessa Constituição provisória, o senador não seria eleito, como o presidente também não seria eleito. O Rui Barbosa ele copiou a Constituição. Aliás, ele se inspirou na Constituição Argentina de 1853 e na Constituição estadunidense de 1776, 1786. Os conservadores é que defenderam a ideia de eleição direta para presidente e de eleição direta para senador. Por que eu estou dando esses dados históricos aqui para vocês? É porque os liberais eles nunca foram democráticos. Entendeu? Nunca foram democráticos. E se você pegar os conservadores é que fizeram, liderado por Campos Salles, por positivistas gaúchos, que lideraram o voto direto para presidente da República. Por isso que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? É porque o Vargas, ele é pensado pelos liberais de um lado e pelos marxistas de outro, como um populista, como um ditador, como um indivíduo que manipula as massas por meio de políticas públicas. Agora, eu pergunto a você, qual é o governador, o prefeito, o presidente da República que não pretende se perpetuar no poder? Se ele não se perpetuar no poder do ponto de vista físico, ele pretende se perpetuar no poder do ponto de vista da memória. E você só faz isso com feitos, com realizações. Entendeu? Realizações do ponto de vista de produção de leis, de políticas públicas, de políticas econômicas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Certo. Como eu falei para vocês, hoje a minha internet ela não está muito boa, então pode ser que picote o áudio. Eu vou pedir um favor, para sempre que picotar, alguém puder levantar um dedo, falar alguma coisa para eu poder repetir, tá bem? Agora, picotou. Bem, vamos passar agora para o Luciano. Luciano, sobre essa questão vamos falar na prática. O que o Trota falou do próprio populismo, que todo governador, todo prefeito, todo parlamentar se utiliza de políticas, aliás, se utiliza de políticas públicas para se autopromover. O que você vê, Luciano, numa ligação entre o populismo e o clientelismo? Ou seja, aquele assistencialismo feito por políticos para entrar no poder e permanecer no poder. Como que você linka, como você linkaria o clientelismo e o populismo nesse caso, quando a gente fala de políticas públicas? Seu microfone, Luciano. Seu microfone está mudo. Seu microfone está mudo.
Eu estou tentando. Peraí, só um minutinho. Luciano, se você puder tirar o do mudo do microfone, e aí. Agora foi. Foi, Felipe? Isso, foi. Isso aí. A minha assessora aqui não conseguiu. Conseguiu ouvir, pegar minha. Então, Conseguiu pegar minha pergunta? consegui. Para fazer um link entre o populismo, né, e o clientelismo que nós temos, né? Isso na prática com as nossas políticas públicas. Felipe, na verdade, assim, né, é preciso a gente fazer uma separação aí do que é política pública, o que eu falei na fala inaugural, e o que é o clientelismo, né? A gente não pode correr o risco de cair nessa esparrela que é tudo a mesma coisa. Vou dar um exemplo assim, claro. Por exemplo, um Bolsa Família. Muita gente define ele como clientelismo, né? Como assistencialismo barato, tal. E na verdade não é. É uma política pública de transferência de renda. Quando a gente vem para uma cidade do interior, que eu sou de Cabo Frio, que é o interior do Rio de Janeiro, ou numa cidade mais periférica, a gente consegue visualizar situações que é realmente o clientelismo. Por exemplo, chega um ano de eleição, o governo municipal de cidade A, B, C, D faz um plano de distribuição de cesta básica, né? E assim, o cara teve 4 anos para desenvolver algum projeto de assistência social, mas na reta final do governo ali, às vésperas de reeleição, ou nas vésperas de eleger um aliado, ele cria esse programa de alimentação, digamos assim. Mas, na verdade, ele é para ganhar um voto. E, por exemplo, uma moda que foi no interior do estado, do Rio de Janeiro, foi subsidiar a passagem, o transporte público. Muitos fizeram isso durante um longo período e você vê essa intenção como política pública mesmo. Mas outros fizeram no período de eleição, ao ganhar a eleição, já desfizeram o programa, né? Essa questão do transporte é interessante também. Estava participando de um debate esses dias que a pessoa falou, não, o transporte a gente tem que enxergar como um direito. E aí abriu um pouco mais a mente. Mas assim, acho que a grande diferença é você analisar se aquela, entre aspas, política pública, se aquela ação do político, ela tem um viés libertador, né? Se ela vai ter um caráter transitório, ou se é algo pontual ali para uma eleição, ou se não liberta, né? Por exemplo, só o fato de você dar o alimento, ele liberta alguém? Não, ele é importante porque mata a fome da pessoa, mas por outro lado, ele serve como manutenção de poder, né? O político ele vira o salvador, o senhor ali que ajuda aquela pessoa pontualmente na necessidade. E dentro do direito, né, trazendo para o nosso campo, quando se fala de política e se fala de clientelismo, a gente está caminhando muito próximo ao crime, né? Eu acompanho algumas estruturas de pré-campanha, isso durante a vida, não só aqui em Cabo Frio, mas na vida toda, o político ele sustenta 100, 200, 300 famílias por um longo período de tempo. Isso é um clientelismo, né? Não é, nem sempre é usando a estrutura do Estado, porque nem sempre esse político está no poder, mas é assim que ele se perpetua, assim que o grupo dele ganha diversas eleições. Então, assim, são coisas diferentes, né? O Trota, ele com a excelente formação teórica que ele tem essa capacidade de tirar tudo do mesmo balaio, né? A gente, por exemplo, no senso comum, o Getúlio é populista e ditador. Mas se você fugir do senso comum e entender que as palavras têm sentido e que ela tem um fundamento teórico, né? Não é só rotular e pronto, a gente vai ver que as coisas são diferentes. Então, assim, uma coisa seria o populismo, né? Outra coisa seria o clientelismo, e, e hoje a gente não tem aquele populismo que você conseguia ver coisas boas, né? Você tem um populismo hoje muito mais no campo de uma ideia, um populismo
dentro de um campo ideológico do inimigo, do confronto, do combate, de nós contra eles, e no clientelismo você vê muita o assistencialismo ali pessoal, né? Por exemplo, trazendo assim para a realidade prática do dia a dia, que foi o que você pediu. Quando você vê um episódio de rachadinha numa alerge da vida, boa parte desses recursos é para manter cabo eleitoral no interior do estado ou nas suas bases eleitorais. Nem sempre esse dinheiro de rachadinha é para comprar apartamento ou para bancar loja de chocolate, mas é para manter uma estrutura que aí vem por parte do clientelismo. Eu tenho experiências práticas aqui em Cabo Frio de acompanhar casos e presenciar casos de ter 50, 60 pessoas na porta do político esperando uma ajuda financeira, em detrimento de políticas públicas, né? Você vê que não é muito do interesse de quem detém o poder, das famílias, porque são famílias que detêm o poder nessas regiões, libertar o povo. Então, a ação da assistência social em si é mínima, porque o cara deixa o cidadão, as pessoas refém daquela ajuda. Então, eu venho nessa perspectiva aí, de separar, né, um pouco do que é o populismo, do que é o clientelismo, e hoje, graças aos órgãos de controle, ao Ministério Público, você não consegue ver tanto clientelismo na ação social. Você vai ver isso muito na saúde. Por exemplo, se eu preciso de um exame para o meu filho, eu chego até um vereador, ou até o prefeito, quem quer que seja, eu consigo um exame muito rápido. Né? Isso é assistencialismo, né? E além de ser crime. Mas se eu tiver que entrar na fila do SUS, eu vou demorar 1, 2 anos. Mas com contato político, você viabiliza isso de forma muito rápida. Quem conhece político, ao ter alguém enfermo em casa, antes de procurar o contato do médico, já procura o contato do político para pedir o auxílio. Então é bem complicado. A dominação do povo vem por aí. E o detalhe que alguns políticos falam que é o voto mais certo que existe, que é o voto da saúde. Né? Você ajudou o cara na saúde um dia, você nunca mais tira aquele voto. Continuando, então, vou continuar contigo, Luciano. O professor Edson Nunes, ele escreveu um livro, a gramática, ele está até aqui comigo, a gramática política do Brasil, onde ele fala de 4 gramáticas políticas. É que eu não posso, Trota, porque é de impressão de internet. Pois é. Então, a gramática política do Brasil. Ele fala de 4 gramáticas que vivem no Brasil desde o início, sendo uma delas o clientelismo, e que se perdura até hoje, a mais forte. Também no livro ele fala sobre o clientelismo em todas as repúblicas, em todos os sistemas democráticos do mundo. O clientelismo é algo que existe já há tempos e parece não ter fim. Mas, no seu ver, digo direcionado mais para você, até porque você, como você expôs, você já foi assessor parlamentar, você está na labuta política ali dia a dia, do marketing político, você lida diretamente com os políticos, com os partidos. O que você vê, o que você acha, também na visão do direito, lógico, o que seria uma possível mudança de paradigma para, por mais que a gente não deixe de ter o clientelismo, que a gente diminua o clientelismo, o que seria uma política eficaz para terminar, para diminuir com a questão do clientelismo no Brasil? Nessa questão mesmo de vereadores, por exemplo, a gente agora em ano eleitoral, de eleições municipais, a gente vê muito em municípios o clientelismo, a troca de voto, o voto de cabresto. O que você vê, Luciano, como uma possível mudança de paradigma para quebrar isso? Então, Felipe, a gente entra num problema grave, né, que se você pegar a raiz do problema aí, ele é econômico. Né? Você só precisa recorrer a esse tipo de auxílio na medida que há uma necessidade financeira, né, que você precisa, né, recorrer a essa ajuda. Então, assim, no ponto de vista macro, enquanto a gente tiver um país com extrema concentração de renda, né, houver uma camada de miseráveis,
O clientelismo é terra fértil, né? Porque Cabo Frio, se você pegar o índice de pobreza de Cabo Frio, você vai ver que ele é absurdo. A gente até costuma falar aqui que existe 2 Cabo Frios. E eu estou trazendo, por exemplo, local, mas isso vale para o Brasil todo, né? Tem a Cabo Frio da Praia do Forte e tem o Cabo Frio da ponte para lá, que é extremamente pobre. Tem lugar que se eu vendar uma pessoa que mora aqui no centro e levar, ele vai achar que está em outro planeta, porque é a miséria total, as pessoas totalmente desalentadas. Eu costumo dizer que são os olhares cinzas, né, sem perspectiva. E aí, quando vem um ano eleitoral, é presa muito fácil. Então, assim, pensando no macro, como resolver, é a questão econômica, né? O capitalismo é excludente por si. A gente tem um discurso de meritocracia, quem quer consegue, balela, mentira. Então, a correção definitiva seria a mudança dessa relação de trabalho, a questão econômica seria o grande ponto. Mas, vindo na perspectiva de construção lenta, né, por exemplo, a saúde. Se você tivesse a transparência nas filas de exames e cirurgias, transparência mesmo, sabendo quem é o primeiro da fila e quando vai ser, você conseguiria fechar essa porteira aí, né? Então, acho que a questão de aplicar transparência na gestão pública e informação, né, cara? As pessoas elas precisam saber que elas detêm direito. Porque, às vezes, você tem algo ali que a pessoa pode chegar diretamente, mas o sistema é tão viciado e a falta de informação é tão grande que ela sempre acha que precisa do despachante, né? A gente até que fala assim que o vereador de cidade pequena, ele é um despachante de luxo, porque ele só vai juntando os problemas das pessoas nas pastinhas e vai resolvendo e mantendo um ciclo vicioso. Isso é o seguinte, Felipe, para resolver de verdade mesmo, a gente precisa repensar o capital, repensar a questão de condições de vida das pessoas. A pobreza é a terra fértil para o clientelismo. E por isso que, muitas das vezes, não há políticas públicas libertadoras, né? É mais fácil, é melhor você manter aquela pessoa dependente não é nem do Estado, né? Mas é do favor pessoal. Porque se fosse dependente do Estado, seria menos mal. Mas é dependente do favor pessoal do político. E o passo, assim, para fazer agora, seria a transparência, né? Você transferir, mostrar para as pessoas quais são os direitos de fato, né? Esclarecer quais são os direitos. E o exemplo da saúde é você falar, olha, o primeiro da fila é esse para o exame, o primeiro da fila é esse para a cirurgia, o segundo é esse, aí não teria como furar a fila. Mas não é de interesse, né? Porque é a forma de manter o poder. Acho que uma das maneiras de combater seria isso, com informação e transparência da coisa pública. Perfeito, perfeito. Eu gostei dessa frase que você falou, de que a pobreza é terra fértil para o clientelismo. Muito interessante, realmente. Agora, professor Trota, vou fazer mais uma perguntinha para o senhor. Está me ouvindo bem? Perfeito. A gente falou do populismo lá de Vargas, de Jango, de que eles foram denominados populistas. Vamos pensar agora após a redemocratização, depois de 85, após a Constituição de 88. Você veria no país políticos ou governos, digo políticos também porque aqueles que tentaram candidaturas e não conseguiram. Então aqui eu falo tanto de políticos quanto de governantes. Você vê, desde a redemocratização, uma aparência de populismo, um populismo de esquerda, um populismo de direita. E aqui eu digo populismo não naquela questão supérflua, não naquela visão rasa de que é um líder que fala para as nações, que é um líder carismático, que é muitas vezes, como o senhor falou, podem confundir o carisma de um líder com ele ser populista. Eu digo aqui, realmente, o populismo da tentativa de perpetuação no poder para benefício próprio. Entende? Não para benefício da população, mas se utilizar do populismo para benefício próprio. O senhor vê que tivemos, ou estamos tendo, talvez, governos populistas depois da redemocratização brasileira? Deixa eu pegar um gancho no que o Luciano acabou de falar, que é muito legal e muito profundo. Não sei se vocês sabem,
mas dentro do campo marxista, Stalin e Fidel Castro são considerados populistas. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque são líderes de massa, né? Líderes que conseguem não só falar para o campo dos trabalhadores ou dos operários, como conseguem também falar para as massas, de um modo geral. Então, eu só queria ratificar a ideia de que, para mim, o conceito de populismo fora da Rússia do século passado, ele não tem nenhuma serventia a não ser diminuir aquele que está pretendendo fazer alguma coisa. Por exemplo, quando o Brizola era vivo, ele era chamado de populista e caudilho. E o Lula? O Lula era chamado de a nova esquerda, não é isso? Um sindicalismo social-democrático, uma série de coisas. O Brizola morreu, o Lula conseguiu fincar algumas políticas públicas, ele foi chamado de quê? Populista. Não é isso? Quando ele foi chamado de populista, qual foi o sentido de chamar o Lula de populismo se o PT surge para quebrar com o trabalhismo de Vargas e o PCBismo, o marxismo do PCBismo? Ele não é populista nessa classificação de Ottaviani, Belfort, esse pessoal todo lá de São Paulo. Ele não é populista, mas como ele, né, se tornou um líder maior, ele sai da presidência da República maior do que entrou, então ele recebe o carimbo de populista. Quando ele recebe o carimbo de populista, ele está recebendo um carimbo de um cara que elabora políticas públicas com a ideia de acalmar os ânimos e se perpetuar no poder. Não é nada disso. Claro, eu volto a dizer, o político que não almeja o poder, ele não é político. É como um jogador de futebol. Um jogador de futebol, ele almeja ir para o Flamengo, foi campeão ontem, né? Parabéns ao Mengão, meu time, né? Ele almeja jogar no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Palmeiras, e com isso chegar na seleção brasileira. Não é esse o objetivo do grande jogador? Quando um jogador de futebol percebe que nunca jogará no Flamengo, no Corinthians, no Vasco, no Palmeiras, ele saca o quê? Pô, eu não sou um grande jogador. Ok? Então, vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar aqui nos times menores do Rio, vou para o... como é que é? Eu vou para... como é que é? As equipes de São Paulo na categoria B, etc. e tal. Agora, um político que observa que tem liderança, que tem traquejo para fazer acordos, que tem uma plataforma política consistente, o objetivo dele é ir para os grandes times. E se tornar prefeito, governador, deputado federal, senador, ministro, presidente. O grande político almeja isso. Não é verdade? Não é verdade isso? Então quando o Lula se torna presidente da República e começa a elaborar políticas que tira uma camada gigantesca da miséria, aí vem os marxistas, esse pessoal sempre inconformado, e vem o pessoal liberal e carimba o Lula de populista. Coisa que, pelo contrário, né? Eu volto a dizer, o PT surge como a terceira via no Brasil. E essa terceira via, qual é? É um socialismo sindicalista, é um sindicalismo, eu não sei o que é, porque o PT surge como uma frente e até hoje ele é uma frente. Tá certo? Então, o PT também nunca se definiu do ponto de vista teórico, porque ele é uma espécie de MDB da esquerda, abarca tudo como um grande guarda-chuva. Então, eu não gosto de usar essa terminologia populista. Não gosto porque ela é uma terminologia que no Brasil ela foi amaldiçoada. Por exemplo, você nunca vai convencer o movimento negro que ele não pode usar o termo negro. Por mais que você explique a origem, por mais que você explique que negro, que denegrir significa chamar alguém de negro, entendeu? Eu estou denegrindo você, quer dizer, eu estou chamando você de negro, mas você nunca vai convencer
um negro, que ele não pode usar o termo negro, mas sim o termo preto. Você não vai conseguir. Como, por exemplo, você jamais conseguirá dizer para uma pessoa que ela é uma demagoga, porque demagogo, a sua origem etimológica, significa aquele que fala com o povo, ou seja, o grande líder. Então, se você chamar o Vargas de populista, chamar o Brizola de populista, ou o Lula agora de populista, você está dizendo que ele é um político clientelista que chegou às estruturas do Poder Executivo. Entendeu? Agora, querendo falar um pouquinho sobre clientelismo, se tiver algum tempinho. Eu entendo que o clientelismo, ele é, como o Luciano falou magnificamente bem, ele não está só naquele campo do camarada usar o vereador que usa do seu prestígio para arrumar uma senha para aquela senhora não precisar acordar 4 horas da manhã e ter o seu lugar na fila para fazer um exame de sangue, para ter uma consulta com o médico, etc. E tal. As políticas públicas também podem ser clientelistas. Tem muitas políticas públicas que podem ser clientelistas, quando elas não promovem o indivíduo. A Bolsa Família é importante? Claro. Vocês estão vendo que eu estou no conforto aqui na minha casa. Então, eu não posso dizer que o Bolsa Família ou o Renda Brasil do Paulo Guedes vamos dizer assim, um assistencialismo. Tem muita gente passando fome aí, tem muita gente morando no meio da rua. É só eu sair daqui de casa, que eu vou sair agora, que eu janto no meio da rua, eu vou jantar no meio da rua, no barzinho, tem logo 3, 4 pedindo comida para mim. Quer dizer, os caras estão com fome. Então, quando um governo chega e atende esses indivíduos, tem que bater palma para esse governo. Agora, o problema é que o governo não tem, quaisquer que sejam os governos, eles não criam políticas públicas para tirar o indivíduo daquela condição. Por exemplo, vou dar um dado aqui para vocês. Amanhã eu vou ao centro da cidade do Rio de Janeiro. O que eu vou encontrar no centro da cidade do Rio de Janeiro? Moradores de rua. Aí vem a esquerda e fala, não são moradores de rua, são, como é que é? Pessoas em condição de rua. Plantar batata, né? É um morador de rua. É cara que está na lama do lixo. Eu trabalhei com isso, Luciano. Eu tenho um grande amigo, que a mulher dele é uma excepcional cozinheira, e eles dão até hoje mantimentos, comida, na madrugada às pessoas. Eu cansei de ir, tá certo? E tem até uma passagem muito legal, que eu repeti 3 vezes a sopa, aí um cara lá disse que eu não poderia ficar, que eu era um morador de rua indisciplinado. Então, veja bem, você quer fazer um trabalho com morador de rua, você tem que levar comida, você tem que dar um banho nele, tem que trocar roupa, mas a maioria desses moradores de rua, eles são dependentes químicos, seja dos alucinógenos, como são dependentes químicos das bebidas. Muitas meninas foram expulsas porque tiveram relações sexuais antes do casamento, tiveram filhos. Muitas são expulsas das casas dos pais. As crianças ficam, mas elas vão embora. Muitos gays estão na condição de rua, porque os pais não admitem que eles fiquem em casa. Então, existe uma pluralidade de problemas. Mas eu pergunto, admitamos que eu me torne prefeito da cidade do Rio de Janeiro e convença esses moradores do meio de rua, a morarem nos abrigos da prefeitura. Daqui a pouco vem o PSOL, daqui a pouco vem o PT, daqui a pouco vem o PCB, PCdoB, dizer que eu estou sendo autoritário. O Brizola fez isso na década de 80. Entendeu? Então, a coisa é muito longa e a coisa é muito grande. Tem um autor francês chamado Patrick Cherrodot, eu não sei se ele está aqui agora, se eu puxar o microfone cai tudo. Ele escreveu o Discurso Político. Eu não sei se eu trabalhei isso com vocês na época, o Discurso Político e Ciência Política.
Patrick Chorrodô, que ele fala que o discurso político é a sua plataforma política e o seu métier e o seu cartão de visita. Então, o político que não tem uma marcação política no campo político, é melhor ele fazer teoria, dar aula, fazer mestrado, ser como o Luciano, assessor político, né? Assessor político, assessor intelectual, porque o político ele tem que ter uma marcação territorial. O político ele tem que ter tem que ter algo que o distinga dos outros políticos. Então, uma vez, se esse político consegue se tornar um parlamentar ou um administrador público, ele tem que materializar o seu pensamento em políticas públicas. E ao materializar, e o político ao materializar o seu pensamento em políticas públicas, que essas políticas públicas venham por leis ou por administração pública direta, por meio de um prefeito, de um governador ou de um presidente da República, ele faz isso por dois motivos. Ele faz isso porque ele acredita e ele faz isso para destruir o adversário. Porque isso é do jogo político. Quem achar... como o Rousseau fala, eu não escrevo para anjos, pô. Eu escrevo para políticos. Porque se eu fosse um político, eu não escreveria livro. Eu estaria legislando. Eu não sei se estou sendo claro quanto a isso. Estou sendo claro? Então, vamos dizer assim, a ação de um político é no sentido de materializar as suas ideias. E as suas ideias nem sempre são materializadas como ele deseja. Por quê? Porque ele faz parte de um grupo político, ele tem que derrotar o outro grupo político, ele tem que se aliar a outro grupo político para poder criar uma maioria que o possibilite, que possibilite a ele, político, seja prefeito, governador ou presidente da República, implementar as suas políticas públicas. Então, a atividade política ela é muito complexa. E eu não vejo nenhum mal, por exemplo, quando Brizola foi governador em 90, ter feito um acordo com o Collor, em que ele recebe do Collor a Ferrovia Federal, sem custo. O Collor compra, o governo federal compra a dívida definitivamente do metrô. E o Collor pega o projeto do CIEPS. Não sei se vocês sabem disso. O Collor ele pega o projeto do CIEPS e transforma em CIAX. Por que o Brizola abre mão disso? Porque o Brizola recebe uma série de benefícios do governo federal para sanear os gastos públicos no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Então, política é isso. Quem achar que político tem que agir do ponto de vista de um sacerdote como Jesus Cristo, tem que entender a política de uma forma diferente. Mas eu queria terminar, eu queria só 30 minutos para dizer o seguinte aqui para vocês. Olha só, quando você me convidou, eu fui fazer uma pesquisa que é sobre o leitor brasileiro. Eu não sei se está aqui rapidamente. Está aqui, ó. Está aqui. Sim. A editora Picode. Editora Picode, não. Picode é uma empresa que faz um estudo sobre o mercado editorial no Brasil. O mercado editorial no Brasil diz o seguinte: cada brasileiro lê 2,5 livros por ano. Presta atenção, 70% dos brasileiros leem 2,5 livros por ano. E 30% não leem coisa alguma. Aí eu pergunto a você, que massa crítica nós temos para exigir do político que ele não trabalhe com políticas clientelistas, mas, como o Luciano falou, políticas públicas? Sim. Sim, verdade, verdade. Isso é muito relevante, essa questão da formação, não somente da formação, mas também dessa questão de leitura e interpretação. O brasileiro é muito desvaído nisso, não se preocupa, não é desde pequeno.
exemplo, eu tive exemplo em casa, minha mãe é professora, e ela me pôs para ler desde pequeno. Me dava gibi, não era questão de livros mesmo, me iniciou na leitura com gibi. Isso é muito importante que a gente saiba. Essa questão de saber ler não é saber ler de juntar B com A e babá. É saber ler para poder interpretar e ter um pensamento crítico. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Eu queria, infelizmente, a gente já está com 1h10 de live. Eu preciso agradecer muito a equipe da UF, ao Luciano. Aliás, Luciano, perdão, Luciano, você também. Mas aqui eu estou agradecendo agora o Luiz, que me ajudou bastante, a professora Maria Alice, aqui a Bruna Moraes, que está com a gente, que é da UniTV, está fazendo a transmissão. Eu tenho que agradecer que a gente acabou tendo 1h30 de live, quando todos os meus colegas, a maioria deles teve 1 hora só. Então a gente teve esse privilégiozinho de conversar um pouco mais. E quando a conversa tá boa, a gente tem que acabar, infelizmente. Mas a gente pode marcar outros encontros. Mas depois eu vou pedir para vocês, vou dar uns 5 minutinhos para cada um, para considerações finais e expor, agradecer. Enfim, o que vocês quiserem fazer, eu aqui já agradeço imensamente ao aceite de convite do professor Wellington. Eu estou olhando aqui, a gente está em 2020, você foi meu professor no primeiro semestre de 2010. Então já tem 10 anos que você me deu aula. 10 anos que eu sentei lá na cadeira da faculdade. Você me deu aula, um prazer estar aqui conversando com você novamente. Prazer conhecer você, Luciano, perdão. E eu gostaria, se você puder começar com as considerações finais, tá bem? Em 5 minutinhos. Então, temos 1h11 de live, 1h16 a gente para com as suas O Felipe, picotou bastante. Eu posso seguir? Olha o microfone, mano. Eu tinha feito um joinha, mas pode seguir. Pode. Com suas considerações finais e aí eu passo para o Trota. Então, tá saindo som, né, Felipe? Ah, tá liberado, vi aqui agora. Então, primeiro eu queria dizer para o Trota que eu não acredito muito nesse número que ele apresentou, não. Eu acho que nós temos 70% de mentirosos aí. Talvez os 30 leiam alguma coisa e os que falaram que lê 2,5 é um pouquinho difícil de acreditar. Porque a gente olha que a capacidade crítica do nosso povo ela é muito baixa, né? Se a gente olhar, então, do ponto de vista eleitoral, é difícil acreditar que alguém está lendo alguma coisa, né? Porque é bem complicado. Olha o nosso Congresso, o nível do nosso Congresso. E o que o Felipe falou, ele tem total razão. Acho que a leitura é muito importante e ela é um exercício. Né? A leitura não é algo gostoso de você passar lá inicialmente, né? Passar 2 horas lendo, 3 horas lendo. O Trota, que é um estudioso, esses dias, aí ele mandou um áudio para mim de 1 hora, e dentre muitas coisas que ele falou em 1 hora, ele disse que no doutorado dele, ele chegou a ficar 18 horas estudando, lendo, e chorando porque a dor física, né, de cansaço, do sofrimento. Mas aí é a busca do conhecimento que o cara faz, o sacrifício que ele faz para deter o conhecimento. Mas a gente precisa avançar nisso. E dar os nomes certos, né? A gente fica preso assim em falar de o populismo, mas sem definir bem o que é o populismo. Hoje nós poderíamos, na linguagem média, nós poderíamos definir o Lula como populista, porque é um líder carismático que fala para as massas. O Bolsonaro, mesmo discordando de tudo que ele fala, mas é importante reconhecer que ele tem um carisma para o público que ele escolheu, e o que ele fala encontra ressonância na sociedade, e ele lidera de uma forma populista, mas o populismo não é bem isso, né? E o clientelismo, ele tem essa faceta aí do assistencialismo ali direto, né? Sem que o Trota falou que eu acho legal. Acho que a diferença de uma política pública para o assistencialismo é você falar essa ação, ela é libertadora ou não? Se ela não for libertadora, se ela mantém o status quo, não dá para falar que é uma política pública boa, plena, né? Ela é um assistencialismo porque ela mantém a pessoa naquela condição. Então, assim, eu quero agradecer o convite, Felipe. É a primeira vez que eu vejo um Felipe com FH
E dá parabéns pelo tema, né, pela sua busca pelo conhecimento, pelo seu mestrado que você está fazendo. Acho que a academia ela é muito importante, a ciência é muito importante, a gente debater essas relações sociais, porque é fundamental que a gente consiga ter a leitura do mundo que nós estamos vivendo e buscar a construção de uma sociedade melhor, mais igualitária, justa, fraterna. E essa discussão na universidade ela é fundamental, né? Por mais que hoje queiram sufocar, né? Acho muito interessante o atual governo falando, nós temos que investir em química, física, matemática, ou seja, ele pensa que investindo nas exatas, eles irão sufocar o pensamento. E a UF e todas as universidades públicas que levantam a bandeira da pesquisa, da extensão do ensino, elas caminham contra esse discurso simplista e contribuem para a formação de uma sociedade melhor. Eu vivo a utopia me move, né? A utopia de ter um país melhor, de ter um mundo melhor. E eu acredito que cada debate que eu participo desse, e cada debate desse que acontece, é uma possibilidade da gente construir uma sociedade melhor e plantando sementinhas. E a produção acadêmica é fundamental nesse processo. Então, muito obrigado, agradeço o convite e sempre que precisar, estou à disposição. Eu que agradeço, Luciano. Professor, por favor, 5 minutinhos, que a gente já está estourando o nosso tempo aqui na live, para considerações finais. Bem, eu desejo agradecer o convite feito por você, Felipe. Isso me deixou muito contente. Quero agradecer à professora Maria Alice Costa, que é a organizadora. Agradecer também o apoio do Luiz Fernando Rocha. E agradecer também a presença do Luciano, que foi um aluno brilhante. Aluno aqui no bom sentido, não naquele termo de aluno como sem luz, tá legal? Eu me lembro que o Luciano não levava caderno, não lápis, nem nada, e só ficava ali me espetando, mas isso é legal. Aluno tem que ser assim, tem que espetar o professor. Eu só queria terminar aqui com um conceito que é do Ernest Laclau, que é um grande cientista político argentino, que ele diz o seguinte: o populismo é uma forma de construção política que se caracteriza pela divisão do espaço social sob forma dicotômica entre dois campos opostos, em que se apela para o povo, contrapondo as elites, contrapondo a burguesia. Porque é importante entender o seguinte: nós não temos ainda um proletariado organizado. Nós não temos uma classe operária organizada. E ficou muito pior ainda, porque se nós pegarmos o terceiro setor, que é o comércio, né? Eu me lembro que na minha época de garoto o setor primário, agricultura, piscicultura, setor secundário, indústria, e setor terciário, comércio. Agora colocaram como um terceiro setor negócio de ONG. Isso é picaretagem, isso não é setor não. Setor picaretagem, né? Que 90% dessas ONGs é tudo picaretagem. Porque se elas querem fazer o bem, por que elas pegam dinheiro público? Né? Isso é uma coisa muito interessante. E se a empresa deseja o bem, por que ela não paga mais imposto? Não quer. Isso são formas de transferência de recursos, seja da empresa privada que não paga imposto e do setor público que paga uma ONG quando o setor público deveria criar uma escola. Para que vai criar uma escola privada? Cria uma escola pública. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos uma massa muito grande de trabalhadores no comércio que não são sindicalizados. Nós temos uma massa muito grande de comerciários, de industriários que não são sindicalizados. Isso foi mais um elemento da queda do movimento sindical no Brasil. E dizer o seguinte, aquilo que o Luciano falou com muita importância: nós devemos primar pelo aspecto teórico para nós termos uma ação política consistente. Porque é muito simples eu ser chamado de populista. Por exemplo, eu não posso chamar o Bolsonaro de populista. Se populismo é Lula, se populismo é Brizola e se populismo é Vargas, o Bolsonaro não é populista.
Eu prefiro a classificação que o Paulo Giraldelli dá a ele, um anárquico capitalista, porque a ação do Bolsonaro é de destruir as estruturas do Estado. Isso é uma coisa muito importante. O Vargas, ele constrói o Estado Nacional. Entendeu? Aí vem, depois, nem a ditadura fez isso, porque não sei se vocês sabem disso. Segundo o professor Carlos Lessa, o Ernesto Geisel é um varguista de direita. Se você pegar a vida do Ernesto Geisel, ele é o braço direito do Vargas nos estados onde ele colocava os interventores. Quando o Vargas achava que aquele interventor não era muito bom, ele colocava o Ernesto Geisel para ser secretário de finanças desse interventor. Por isso que o Geisel é o presidente no período militar mais civil daqueles todos. Então, quando você tem um governo, FHC, ele vem para desmontar o Estado varguista. O Lula não faz isso, porque o Lula observa que desmontar o Estado varguista é desmontar um pouco do welfare state que nós temos, que é o Estado de bem-estar social. Tanto é que o Lula fez uma meia-culpa com relação ao Vargas. É só vocês pegarem as entrevistas que ele deu quando na prisão. Na prisão ele foi um revolucionário. Saiu da prisão e virou um coiote, né? Ficou sequestrado pela soltura. E para terminar, eu digo que o Bolsonaro é um anarco-sindicalista, com base nas observações do professor Paulo Giraldelli, porque ele é um capitalista com o objetivo de destruir o Estado. O Estado ter um mínimo de leis só para organizar o mundo burguês. E aqui embaixo? Aqui embaixo fica com o clientelismo puro. Porque o Bolsonaro é o político do clientelismo. O Bolsonaro, ele é o político da pequena política. O Bolsonaro é aquele velho vereador que busca saber se a minha mãe está precisando de alguma coisa para ele ter o voto da minha mãe ad eterno. Estou falando da minha mãe porque ela tem 89 anos e o que hoje a minha mãe mais tem contato são com médicos. Então, o Luciano aí foi genial. Ele coloca o seguinte, se um vereador quer o voto da minha mãe, é só arrumar um médico para ela. Pô, minha mãe, com 89 anos, ela vai lá e vota nele. Você está entendendo quando é isso? Então, o Bolsonaro é esse cara. O Bolsonaro é um vereador que chegou à presidência da República. E ele é comprado com essa ideia do Paulo Guedes. Qual é? Vamos destruir o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, por mais que ele seja ruim, ele ainda é benéfico à classe trabalhadora. Entendeu? Quanto a isso, ele é benéfico à classe trabalhadora por conta dos governos populistas e por conta do governo Lula. Eu não sou lulista, mas tenho que admitir que o Lula fez um bom governo. Poderia ter sido melhor para quebrar com algumas estruturas, mas eu não posso dizer que poderia ser melhor porque eu não estava nas condições objetivas dele. Mas, para terminar, o Bolsonaro não é populista coisa nenhuma. Se populista é Vargas, se populista é o velho Lula, esse camarada não é populista, ele é maluquista. Você está entendendo? Ele é um maluco que chegou lá... Perfeito. Com um plano de destruir o Estado brasileiro para satisfazer os interesses da burguesia. Foi um prazer revê-los, tá legal? Perfeito. Um grande prazer, novamente agradecendo o professor Wellington Trota. A não chamar a esposa dele de amor, mas se ela é secretária, se chamar de amor, isso é assédio, isso dá cadeia. É verdade. Professor Wellington Trota, muito obrigado pelas suas explanações. Inteligentíssimo também, Luciano. Parabéns, obrigado. Mais uma vez agradeço a Bruna Moraes que está aqui com a gente da equipe da UniTV, ao Luiz, que me ajudou bastante também para fazer essa live, e a minha orientadora, a professora Maria Alice. Gente, um abraço para vocês e até a próxima.